Só pra suscitar uma situação, quando se fala de Claudinho, pela importância, pela idade. Agora, perguntando o Paquetá também, que você falou. A turma fala, pô, presidente, quando é que você vai contratar o Neymar? Eu falei, Qual é a situação de momento do Gabigol? Pelo que nós estávamos conversando aqui sobre Gabigol. Bem-vindos ao Flamengo, tu és time de tradição. Fala, nação rubro-negra, tudo beleza com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, galera, as notícias de hoje são sobre negociações do Flamengo com o Claudinho do Zenit da Rússia, o Paquetá do West Ham United e algumas curiosidades sobre o Neymar e a situação do Gabigol. Então, o presidente Landim, ele deu uma entrevista no Charla Podcast e o Zé Elias fez um comentário no programa F90 da ESPN. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Só pra suscitar uma situação, quando se fala de Claudinho, pela importância, pela idade, pela bola que tá jogando lá, um titular, sempre vem pra cá o lado de que será que o Flamengo tá perdendo algum player assim, importante? Arrascaeta, que é o nome que tá há mais tempo. Isso não existe? Ou assim, lógico que existe. eu não sei o que vai acontecer depois que eu deixar de ser presidente do Flamengo. Mas enquanto eu estiver lá, o Arrascaeta não sai nem a pau. Então, assim, não sai. O Arrascaeta é um jogador. Até porque eu acho que ele tá feliz aqui no Flamengo. A gente procurou sempre conversar com ele, criar uma ambiência boa para ele. Eu acho que ele tá bem adaptado aqui, casado, feliz. Negócios aqui, né? Mas assim, o mais importante é, sabe, criar um... A gente gosta muito dele, assim como gosta de todos que estão lá e que estão conosco esse tempo todo. Assim, aquilo ali é uma verdadeira família que a gente criou ali. E acho que o ambiente é muito bom e o Tite é muito importante nesse processo. Incrível. Agora, perguntando o Paquetá também, que você falou. Seria uma oportunidade, né? O Paquetá a gente tem que analisar em cima de uma oportunidade. Ele também é um jogador que tem um contrato e a gente, pelas notícias que a gente tem, ele ia ser vendido por 85 milhões de libras. Entendeu? Para o Manchester City. Fruto dessa complicação toda que está envolvendo ele aí. Eu acho que isso ficou meio de lado. A gente tem interesse no jogador, óbvio. É um jogador criado na Gávea e que tem, vamos dizer assim, uma identificação com o Flamengo enorme. Ele é torcedor do Flamengo, ferrenho, entendeu? Isso é muito importante. Eu tive com ele agora nessas férias aí. Ele esteve lá num camarote que eu visitei lá e a gente bateu um papo rapidamente e tal. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, cara, camisa 10 da seleção brasileira, pô. Mas qual é a situação? Apenas isso, né? A de momento dele. Ele só viria com o processo andando lá, mais ou menos a gente tem que ver como é que esse troço vai evoluir. Não tem como antecipar. E a gente precisa conversar com o clube dele. Com Aston Villa. Com Aston Villa. Entendeu? Assim, West Ham. Não, Aston Villa não, West Ham. A gente teria que ver. Algumas coisas alguns movimentos... a imprensa já sabe, a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas ainda que estão acontecendo. E tem que ver. Porque assim, ele é um jogador também que custou muito caro. 60, né? Aproximadamente então, assim, isso. 60 milhões. Então, assim, como é que o clube que tem ele vai se comportar diante de, eventualmente, uma saída dele? Assim, 60 milhões de euros... Mesmo que seja por um período, amortizar este valor, se você faz um contrato de 5 anos, 60 milhões de euros, é 12 milhões de euros de amortização por ano. Por ano. Então esquece. Isso aqui, o Flamengo
Tá bem financeiramente, mas ninguém dá um passo maior do que as pernas lá. Eu não deixo, até porque o passo é meu. Então, assim... Se essa moeda fosse em euro, talvez. Né? Tem que ter disciplina de capital, tem que entender qual é o tamanho do clube, assim, porque eu passo na rua. As pessoas falam assim muito pra mim, né? A turma fala, pô, presidente, quando é que você vai contratar o Neymar? Eu falo assim, pô... Isso. Isso, né? Eu falo assim, pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Flamengo, o Neymar, ele ganha, mês, mais do que 2 folhas do Flamengo. Com tudo. Caralho. Então, assim, as pessoas não têm noção da magnitude de certas coisas, entendeu? Do valor envolvido. São 2 folhas do... Neymar, eu acho que o Neymar, lá, assim, pelo que as informações ele não tem, assim, as informações extraoficiais é de que ele ganha 70 milhões por mês de salário. Então assim, ele acabou de adquirir um terreno no Alto Leblon ali, né? A 11 minutos da Gávea. Saiu agora no Lauro Jardim. Saiu. Jardim Pernambuco, eu sou. Ele recusou uma mansão que custa 200... Nem sabia que tinha uma mansão de 250 milhões no Rio. Assim, e comprou um terreno ali. Não custa sonhar, né? Assim, mas, assim, eu acho o seguinte, eu acho o Neymar um jogador apenas fora de série, totalmente fora de série. Jogador top no mundo. O Neymar, em ver como é que ele se recuperou aí dessa lesão e tudo, que eu acho que ele vai se recuperar bem, porque ele é um jogador leve. Essa lesão é uma lesão complicada para quem é um jogador pesado. Mas ele é um jogador leve. Então, assim, eu acho que ele volta. Ele acho que no final do ano já está voltando. Eu encontrei com ele no vestiário um tempo atrás aí no jogo. Foi no Maracanã, né? Ele foi lá e tal. Bati um papo com ele. Ele me falou que acha que ele volta em plenas condições em meados de setembro. Que ele acha para mim. Ele falou para mim: presidente, eu acho que volta em meados de setembro. Talvez eu vá perder as primeiras rodadas lá do campeonato. Mas em meados de setembro eu já estou em plenas condições. Acho que é o cronograma de recuperação dele lá. E tem que ser com calma, lógico. Tem 2 assuntos que a gente tem que falar, porque assim, você falou... Eu tô aqui por conta de vocês. Aqui eu sou... Isso aqui... E você falou assim, aspas do Gabigol de sábado, né? A minha vontade, todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas, disse ele. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Foi isso que ele falou. Qual é a situação de momento do Gabigol? Eu acredito que vários desses seus cabelos brancos, com todo respeito... Tem nome e sobrenome, Gabriel Barbosa. Outro dia, no meio de uma discussão dessa, assim, um amigo meu me mandou uma foto minha quando eu fui eleito em 2018. Assim, cara, assim, o cabelo já era, bem escuro. Esse cabelado... Mas tem uma noção de que isso aqui, venham ser presidente do Flamengo pra ver o que vai acontecer aí com vocês. Exatamente. Só agora você não pode usar aquele acaju ali, né? Não, isso aí também não. Isso aí não, deixa natural. Então, assim, rapaz, assim, o que eu falo sempre, assim, acho que é um negócio rápido pra falar, não tem muito o que falar, porque esse troço também já foi tão explorado, mas assim, cara, o Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo, e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar, e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. E foi divulgado um aumento de 50%. Não posso dizer o número, mas assim, até porque isso é uma relação de negociação. Mas assim, é óbvio que é... Bem mais do que ele recebe. Bem mais do que o que ele recebe.
e em cima daquilo que foi meio que seria o valor acordado se ele fosse firmar um contrato de 5 anos com ele. Então, assim, eu digo o seguinte... Isso como reconhecimento, né? Não, é mais do que isso, porque, assim, não é só reconhecimento. É, assim, dizer o seguinte, olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando, para ser sincero. É só isso. É porque, assim, por mais que a gente adore o Gabriel, e eu não sei se passa pela... Eu espero que não passe pela cabeça dele, que eventualmente não gosta dele, alguma coisa. Cara, eu tenho uma gratidão eterna por tudo que, não só ele, mas todos esses jogadores que estão aí no Flamengo, nos entregaram, ao longo desse período que a gente está, e que eu estou na presidência do clube. Eu apenas estou lá para administrar clubes em cima de fatos e dados, e o dinheiro que a gente tem não é para, usando a sua palavra, não é para um reconhecimento, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o desempenho que provavelmente aquele jogador vai me dar a partir das informações técnicas que a turma que trabalha no futebol do Flamengo me oferece. Então, assim, é isso. Assim, a gente quer que ele continue no Flamengo. A gente fez uma proposta para ele. Esse é o teto que o Flamengo chega? A gente já chegou, depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele, que é o nosso teto, que a gente deixou claro que seria o teto. De tempo também, não pode aumentar para 2 anos. Essa foi um ponto importante, assim, esse contrato de 1 ano que a gente quer dar para ele. Assim. Presidente, de fato, como apareceu na época, quando surgiu essa história, de fato o departamento de futebol alinhou com ele uma renovação nos moldes que ele e o empresário dele queriam, e quando você soube, opa, calma aí, não é assim. E isso veio pra mídia. Ele até usa isso na declaração. Ele não foi nessa declaração, ele já deu umas 10 declarações. Que já estava tudo certo. Que já estava tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. Assim, eu não tenho nem conhecimento de que este contrato, um pedido de contrato para ser rodado para chegar ao meu conhecimento tenha sido tomado. Opa. Eu acho que você tem negociações, sim, de propostas. Eu acho que teve a percepção de que esse troço ia evoluir, mas assim, decisão, no final, acaba sendo do presidente, cara. Então, assim, é um contrato de 5 anos... Que vai onerar outra gestão, né? Para passar para outra gestão com os valores que estão ali, com a situação que a gente está vivendo ali, eu acho que é difícil. É difícil da gente aceitar. Assim, agora, eu já falei em outros locais, assim, o mercado, ele é grande e assim... Então, assim, por exemplo, eu citei já, o Flamengo, quando faz essas coisas, ele estende contrato. E a programação do Flamengo era apresentar essa renovação do Gabigol junto com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Nesse meio tempo, eles não quiseram fazer essa apresentação porque eles temiam que a negociação do Gabigol iria atrapalhar as outras negociações. 2022. Isso, aí um ano e 3 meses depois, né? Desempenhando. Aí já é o meio do ano passado. No meio do ano passado. Porque eles Lembrando que isso começa numa fase de 2022. Em maio, né? Onde o Gabriel ainda estava brigando para ir para uma Copa do Mundo. A gente tem um bom ano, tem aquela época ali do Dorival, todo mundo jogando bem. Isso, então o planejamento era apresentar essa renovação de contrato do Gabigol junto com o Bruno Henrique. Segundo semestre do ano passado. Aí eles conversaram, o Everton Ribeiro acertou a negociação com o Bahia, o Bruno renovou e eles cobraram o jurídico para ter as minutas, para que eles pudessem assinar, né? E aí eles acharam estranho, porque não recebiam as minutas, acharam que, poxa, já começaram a entender. E algumas coincidências, né? Quando ele cobrou, foi a chegada do Tite também. O Tite também chega ao Flamengo nesse sentido. Aí eles começam a conversar
né, em outubro do ano passado até agora, e depois de 6 meses, né, 7 meses, eles apresentaram essa proposta de aumento de 50% de 1 ano de contrato. E o Gabigol, a princípio, não aceitou, porque assim, o que cumpriram, né, o que acertaram com ele, não cumpriram. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Porque o Gabigol, quando acerta a negociação, a renovação, né, porque praticamente está tudo certo, o que acontece? O Gabigol compra a casa no Rio de Janeiro, para permanecer no Rio, faz toda uma programação, todo um planejamento, e depois eles percebem que não estava de acordo, não estavam indo muito com aquilo que eles tinham concordado. Que tinha encaminhado. Porque, pelo que eu conversei com o Júnior, já existia realmente, de fato, essa negociação de 5 anos acordada, tudo certo, inclusive dando os parabéns aos pais do Gabigol, ao Gabigol e aos empresários. Então tem essas coisas aqui que não batem. Aí a chegada do Tite, essa demora do jurídico, né? E a gente já entendeu muitas vezes, a gente já entendeu, eles já conseguiram entender o que tinha acontecido, né? A forma como eles trabalharam essa imagem, e aí o que o Pedro sempre fala sobre o que você quer falar, como você quer falar, e o Flamengo usa isso para direcionar, essa diretoria do Flamengo usa isso para direcionar os seus objetivos, né? Então, tentando jogar a responsabilidade para o Gabigol. Olha, a gente ofereceu o Gabigol 5 e tal. Então, o que aconteceu foi isso. Começo de renovação, maio de 2022, 1 ano e 3 meses depois, deram os parabéns aos pais do Gabigol, ao Gabigol e aos seus empresários, porque já haviam chegado a um acordo. Planejamento de apresentação da renovação do Gabigol com o Bruno Henrique, junto com o Bruno Henrique, né, no Flamengo. E depois, com a cobrança, né, do Júnior sobre as minutas, essa minuta não apareceu, o jurídico falou que o conselho, né, não aprovou, não tinha aprovado e tal. Eles recomeçaram uma negociação em outubro do ano passado, que acabou agora nessa nova oferta do Flamengo de 50% e mais 1 ano de contrato. Então foram esses fatos que foram... Bem explicado. Então, nação rubro-negra, chegamos à enquete. O que vocês acham disso tudo? Será que o Claudinho vem pro Mengão? Aquele reforço de peso, né? E o Paquetá volta às origens? E a situação do Gabigol? Será que vai acabar a novela? Cenas do próximo capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Flamengo, tu és time de tradição.